Fala, meu povo! E aí, tudo certinho? Então, vamos que vamos. Sou o professor Everton Salles, professor de língua portuguesa do canal LP para Todos. Então, hoje estou trazendo mais uma aulinha, mais um conteúdo. Sobre o que vamos falar hoje? Processos de formação de palavras. É um assunto cascudinho, certo? E geralmente aparece em concurso por aí. Beleza? Então, antes de iniciar a aula, fazer aquele pedido: curtam, compartilhem, façam inscrição no canal, certo? E divulguem. Vamos ajudar as outras pessoas aí, beleza? Então, rapaziada, é o seguinte. Primeiro, eu vou passar pela parte de estrutura de palavras, né? Só para dar uma relembrada: radical, vogal temática, as desinências nominais, e aí depois, sim, processo de formação, beleza? Coisa rápida, coisa rápida. Então, vamos para cima, vamos botar a bola para rolar. Então, beleza. Aqui, meu povo. Então, aqui, na estrutura de palavras, para quem não lembra, eu tenho o seguinte: eu tenho radical, eu tenho vogal temática, afixos, palavras cognatas, desinências nominais, vogal e consoante de ligação, certo? Então, inicialmente, eu coloquei aqui um exemplo assim: fizemos a encadernação ontem, né? Tem essa situaçãozinha que eu coloquei aqui de cara, palavra primitiva. É importante saber por quê. Porque quando nós entrarmos na parte de processo de formação, né, e você estiver ali fazendo exercício e tal, é sempre interessante que você primeiro ache a palavra primitiva, porque a partir daí você vai ter uma noção do que está acontecendo, né? Se o cara está usando o prefixo antes, né? Se ele está usando um prefixo, se ele está usando o sufixo, se ele está usando prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Então, tudo isso é importante. Então, aqui, quando eu coloco ali a palavra encadernação e peço a palavra primitiva, então a palavra primitiva é a primeira, é a base, é a original. Então, naturalmente, você vai pensar em que palavra? Você vai pensar nisso aqui. Encadernação, ó, a palavra primitiva, caderno, certo? Beleza. Aí depois, se eu quero radical, né? Então, basicamente, eu faço o quê? Se eu retirar essa letrinha O que fica é o radical, que é a base da palavra, né? Então, eu venho aqui, ó, o meu radical, ó, aqui, até o N, tá vendo? E vogal temática? A vogal temática nominal, para quem não lembra, é um elementozinho importante porque ele serve basicamente de apoio para que você depois venha com o teu sufixo, né? Então, você tem o radical, você tem a vogal temática. Quando você vem com o teu sufixo, a vogal temática sai, né, e vai dar lugar ao sufixo. Vale lembrar que eu só tenho 3 vogais temáticas nominais: A, E e O. Guardem essas vogais temáticas, porque elas serão utilizadas na parte de derivação regressiva, beleza? Então, ali, caderno, então, até o N é o meu radical, então aquela letrinha O ali, ó, vou escrever aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, o meu O, tá vendo? Só para marcar aqui, ó, a minha vogal temática nominal, beleza? Então tá aqui, ó. Tem uma outra situação, não sei se vocês se lembram, é o que a gente chama de tema. O tema nada mais é que o seguinte: radical mais vogal temática. Então, aqui, por exemplo, como eu já tinha colocado aqui em cima, se eu fizer isso aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui, só para depois não confundir meu aluninho.
Deixa eu puxar uma setinha aqui. Tá, agora sim. Então, aqui, ó, o tema, eu tenho ó, radical mais vogal temática, certo? Quando eu falo em afixos, eu estou falando disso aqui, ó. Prefixo e sufixo. Para quem não lembra, prefixo é aquele elemento que eu coloco antes da palavra. Sufixo é aquele elemento que eu coloco depois da palavra. Então, ó, pré, antes, beleza? Logo, sufixo, você vai lembrar que vem após a palavra, né? Então, aqui, se eu pegar a base ali da palavra caderno, né, eu vou notar que eu vou ter a seguinte situação. Eu tenho, antes de chegar à encadernação, eu posso fazer encadernar, né? Formei um verbo, tá vendo? De encadernar, eu posso fazer isso aqui, ó. Aqui, posso colocar o meu sufixo são, tá vendo? E aí, beleza, então, ó, se eu for pegar ali desde o início, ó, então eu tenho aqui o meu prefixo, né? E aqui, ó, o meu sufixo, que é o elemento que vem depois, certo? Então, zero mistério, estou só apresentando as partes. Existe uma situaçãozinha que de vez em quando, bem de vez em quando, aparece em concurso, que são palavras cognatas. O nome é estranho, mas na verdade é apenas isso aqui, ó. As palavras cognatas têm o mesmo radical, tá vendo? Então vou fazer só um desenho aqui, só uma progressão que é para você observar. Ó, eu tenho um caderno. Daqui eu posso fazer o seguinte, ó, caderno, ó, caderninho. Posso fazer isso aqui, ó, caderneta. Aí posso avançar, ó, como eu fiz ainda agora, ó, encadernar. E posso fechar aqui, ó, encadernação. Tá vendo? Então, eu vou notar o seguinte, ó. Os caras têm o mesmo radical, tá vendo? Por isso que eu posso chamar essa progressão aqui, ó, de palavra cognata. Tá vendo? Nada demais. Mas é o tipo da situaçãozinha que pode aparecer na tua prova e você fala assim, meu Deus, nunca ouvi falar disso. E não é nada demais. É apenas nada mais que este elementozinho aqui. Palavras que têm o mesmo radical. Beleza? Tudo bem? Então, ok, vou avançar. Depois, eu tenho aqui as desinências nominais. Bom, primeiro eu tenho desinência nominal de gênero, depois eu tenho desinência nominal de número. De gênero, você pode ter isso aqui, ó. De número, eu vou ter isso aqui, ó, o S. Só que é o seguinte, se aparecer uma questãozinha na tua prova, falando sobre vogal temática, aliás, sobre desinência de gênero, o que você tem que fazer? Batendo a dúvida, é sempre interessante que você faça a oposição entre masculino e feminino. Porque se você conseguir enquadrar essa oposição, é sinal de que o UA são marcações, né, de gênero.
Se você não conseguir fazer a oposição, é sinal de que aquele ou aquele A vai ser apenas uma vogal temática, beleza? Então, eu coloquei aqui, ó, duas palavrinhas terminadas em A. Se eu for aplicar tal conhecimento, eu vou observar que apenas a palavra garota vai ter desinência de gênero, né? Tendo em vista que eu posso fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Eu consigo fazer a oposição, ó. Então, este cara aqui, ó, de fato, é uma desinência de gênero. Já na palavra terra, observem que eu não consigo fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Não é possível fazer isso. Se eu não consigo fazer essa oposição, ó, é sinal de que este azinho aqui, ó, é apenas a minha vogal temática. Sacaram? Aí na parte de baixo, eu coloquei 3 palavrinhas terminadas em S. Agora, o que eu vou fazer? Se eu quero descobrir, se eu preciso ter certeza de que a letra S é uma desinência de número ou não, agora eu vou fazer assim, ó. Vou fazer a oposição entre singular e plural, certo? Se eu conseguir fazer a oposição, beleza. Desinência de número. Se eu não conseguir, então vai fazer parte apenas do radical. Então, vou fazer aqui, ó, estudante. Eu posso fazer isso aqui. Estudante, Estudante, tá vendo? Consigo fazer a oposição, ó. Singular, plural. Então tá aqui. Então, este carinha é uma desinência de número. Carros. Aí, vou fazer a mesma jogada, ó. Posso fazer carro, carros. Tá vendo? Mesma coisa, consigo fazer ó, singular, plural. Então, mais uma vez, ó, a desinência de número. Agora aqui, eu não consigo fazer, não tem como fazer isso aqui, ó. Ônibus, ônibus, tá vendo? É impossível. Se eu não consigo fazer isso, ó, é sinal de que este elemento todo aqui, na verdade, ó, vai ser o meu próprio radical. Veja que a partir de ônibus eu vou fazendo ônibus, ônibusinho, ônibusão, e por aí vai. Tá vendo? Ok, então tá feito. Aí o último elemento da minha estrutura é esse conhecimento aqui de vogal e consoante de ligação. O que acontece, rapaziada? Esses carinhas não interferem em nada em relação a sintaxe, a classe gramatical, morfologia, nada disso. Qual é o barato? A vogal e a consoante de ligação servem apenas para você melhorar o som, para você unir dois radicais, né? E claro, melhorar o som, e também para fazer uma ponte entre o sufixo e o radical, e também melhorar o som. Aqui, na palavra gasômetro, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho a palavra gás e a palavra metro. Tá vendo? Se eu deixar assim, vai ficar gás metro. Então, esta vogalzinha de ligação, ó, ela vai fazer essa pontezinha, ó, entre os dois radicais e vai melhorar o som. Tá vendo? Agora já não é mais gás metro, gasômetro. Então, ó, vai fazer essa pontezinha aqui, ó. Na palavra cafeteira, eu tenho isso aqui, ó. Café. E tenho aqui ó, o sufixo eira.
Tá vendo? Só que para não ficar cafeeira, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho a minha consoante de ligação, ó, que vai fazer essa pontezinha aqui entre o sufixo e o meu radical. Tá vendo? Então, perfeito. Ó. Fiz essa pontezinha aqui, ó. Então, aqui é a minha consoante de ligação. Alvinegro, né, que é preto e branco. Eu tenho isso aqui, ó. Alvo, né, branco, e tem aqui a palavra negro, tá vendo? Para não ficar alvo negro, entrou aqui, ó, a minha vogal de ligação, ó. Claro, quando eu fizer a união, naturalmente, este carinha aqui vai sair. E aí eu vou fazer essa pontezinha aqui, ó, entre os radicais. Tudo bem? Por último, eu tenho aqui, ó, a palavra pau e o sufixo ada. Ó, radical, sufixo. Para não ficar pauada, eu vou entrar aqui ó, com a minha consoante de ligação, para fazer essa pontezinha aqui, ó. Tá vendo? E aí morreu. É só isso. E é uma parte da matéria que quase não aparece em prova. Há pouco tempo eu vi cair uma questãozinha assim, foi na prova de sargento de aeronáutica, o CFS. Há pouco tempo os caras cobraram isso. Há muito tempo que eu não vi isso cair, né? Então, assim, como a gente não sabe o que vem pela frente, é importante você não perder esse conhecimento de vista, beleza? E agora sim, agora eu vou entrar na parte mais complicada da matéria. E agora sim, ó, que são os processos de formação de palavras. Nós temos aqui, se eu não estiver enganado, são 6 processos: prefixal, sufixal, prefixal, sufixal, parassíntese, regressiva e imprópria. São 6 processos. O primeiro processo não tem mistério, né? Porque se é uma derivação prefixal, então eu vou ter prefixo. Lembra? Prefixo vem antes. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho aqui algumas palavrinhas, né? E eu vou colocar aqui os meus prefixos, né? Então, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho lá, fazer. Quando eu coloco aqui o meu prefixo refazer, veja que ele está indicando o quê? Uma repetição. Você vai ter que fazer novamente. Então, qual vai ser o barato? O prefixo, ele basicamente interfere no sentido, né? Já o sufixo, ele vai direcionar basicamente para a classe gramatical. Claro, o cara pode, de repente, em algum momento, cobrar ali algum significado do sufixo, né? Mas não é tão normal. O mais normal de fazer em relação ao sentido é em relação ao prefixo. Então, ó, refazer, tá vendo? Aí cria uma outra palavra. Se a pessoa é feliz, ela pode ser infeliz, tá vendo? Já dá um aspecto negativo. Ó, o que é legal pode ser ilegal. Quem é leal pode ser desleal. Se você tem namorado, então ele pode ser um ex-namorado. Se você tem prefeito, ele pode ser um vice-prefeito. Se você estuda história, você pode também estudar a pré-história. Tá vendo? E aí, claro, ex, vice, pré, eu sempre vou colocar o if. E aí, tome cuidado, porque tem situação em que os caras colocam esse tipo de palavra, né, e tentam te induzir ao erro, né? Para quê? Para que você olhe ali o ex, vice, pré e tenha uma impressão de que é uma composição por justaposição. Só que cuidado, esses caras são prefixos, beleza? Então tá feito. Sufixal.
Então, agora, sufixo. Vou colocar o elemento após a palavra. Então, ó, se eu tenho lealdade, ó, se eu sou leal, eu posso ter lealdade. Se algo é sutil, eu posso ter aqui, ó, sutileza, sufixo esa, tá vendo? Plantar, eu posso chegar aqui, ó, e acrescentar o meu sufixo são, ó. Lembra de encadernação, ó, o meu sufixo. E aí, claro, quando eu fizer a união, ó, eu tiro aqui, que aí vai ficar, ó, plantação. Tá vendo? É assim que você vai desenrolar lá na questão, ó. O cara vai te dar aqui a palavra plantação. Aí você vai lá, ó, pega a palavra primitiva, plantar. Aí você vai observar que eu tenho aqui apenas um sufixo. Depois, aí cheirar, posso chegar aqui, ó, sufixo oso, que já é uma de forma adjetiva. Plantação, sufixo são, forma substantivo abstrato. Aceitar, posso ter, ó, posso ter aceitação, posso ter aqui, ó, aceitável, tá vendo? E por aí vai, ó. Valor, posso chegar aqui, ó, posso colocar o sufixo isal, ó, para formar um verbo, tá vendo? Já posso fazer mais, tem um que eu lembrei agora. Posso ter isso aqui, ó. Pegando até uma palavrinha que já está lá em cima, sutil. Posso até fazer isso aqui, ó, sutil, ó. Sutilmente, ó. Sufixo mente, formador de verbo, formador de advérbio, não pode esquecer disso. Ah, professor, então sempre que tiver o sufixo mente, eu vou ter um advérbio? Uhum, é isso aí. Perfeito. Então, tá pronto. Prefixal e sufixal. Agora, aqui, você vai começar a ter problema. Por quê? Tanto prefixal e sufixal quanto para síntese, o cara vai utilizar prefixo e sufixo. Então, você vai precisar utilizar aqui alguns recursos. Por exemplo, para saber se é prefixal ou sufixal, eu vou fazer o seguinte: você vai retirar o prefixo, ó. Você vai retirar o prefixo. E aí você vai observar que a palavra terá existência na língua portuguesa, né? Já na derivação parasintética vai ser o inverso, né? Quando você retirar o prefixo, você vai notar que a palavra não terá existência na língua portuguesa. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, desvalorizar. Aí, se eu te pergunto aqui qual é a palavra primitiva, você vai falar para mim, ó, que é a palavra valor. Então, eu noto o seguinte, eu tenho um prefixo aqui, ó, e tenho um sufixo. Vejam só, se eu retirar o prefixo, a palavra valorizar existe? Existe. Então, vou colocar aqui, ó, existe a palavra valorizar. Então, perfeito. Então, eu estou diante aqui, ó, de uma derivação prefixal e sufixal. Aí, vim para cá, ó, desigualdade. Se eu te pedir a palavra primitiva, você vai falar que a palavra primitiva é igual. Então, eu tenho desigualdade. Se eu retirar o prefixo, eu vou observar que existe a palavra igualdade, certo? Então, eu tenho aqui prefixal e sufixal. Agora, observe o seguinte, a palavra amanhecer. Se eu te pedir a palavra primitiva é manhã. Ou seja, eu tenho aqui o A e o EC. Tá vendo? Então, se eu retirar o prefixo, eu vou observar aqui não existe
amanhecer. Tá vendo? Se não existe amanhecer, então aqui, ó, eu já tenho uma parassíntese. Sacaram? Beleza, então cuidado, ó, marque bem isso aqui. Ó. Vou lá para o outro lado. Agora eu vou falar de parassíntese, como eu já tinha apresentado. Coloquei aqui a palavra ajoelhar. Então, você sabe que a palavra primitiva está aqui, ó, joelho. Então, eu tenho a mais a. Se eu retirar o prefixo, eu vou observar que não existe joelhar. Ou seja, então, ó, retirei o prefixo, a palavra não existe. Para síntese, no exemplo abaixo, eu tenho a palavra noite. Então, eu tenho aqui, ó, a mais ec. Se eu retirar o prefixo, eu vou observar que não existe noitecer. Então, eu tenho aqui, ó, para síntese. Tenho também a palavra esfriar, a palavra primitiva, é frio. Então, ex mais ar. Se eu retirar o prefixo, eu vou observar que não existe ó, friar. Então, eu tenho aqui a tal da parassíntese. E por aí vai. Tem também um detalhe que a gente costuma usar, né, em sala de aula, que são os afixos parassintéticos. Quebra um galho também. Né? Por quê? Se você pega ali a palavra primitiva e nota a presença desses afixos, você já vai direto para a síntese. Como assim? Vou colocar aqui, isso é um bisuzinho mesmo. Vou colocar aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, afixos parassintéticos. É um atalhozinho. É basicamente o que eu já fiz ali, ó. Eu tenho a mais a mais ec. Eu tenho eis, em, mais a, e a mesma coisa aqui, ó. Eis, mais ec. Ah, professor, mas e se a palavra não, e se na palavra não houver nenhum desses elementos? Você trabalha a regra geral. Ou se você se esquecer dos afixos parassintéticos, não tem problema. Trabalhe a regra geral, como a gente tem feito. Tá vendo? Aí agora você já vai olhar diferente, ó. Eu tenho aqui a palavra velho. Tá vendo? Então eu tenho em mais ec, ó. Tá aqui, ó. Ó, em mais ec, tá vendo? Mas eu já tive lá, ó, ajoelhar, já tive, ó, anoitecer, tá vendo? Já tive esfriar, e aqui eu tenho envelhecer. Então, se eu retirar o prefixo, você vai observar que não existe envelhecer. Tá vendo? Então, ó, para síntese. Ó, esclarecer. Eu tenho aqui ó, a palavra clara, ó. Ex mais ec. Se eu retirar o prefixo, não existe. Ó, vou botar assim, ó. Não existe esclarecer. Então, ó, para síntese. Agora, preste atenção. Se você pegar ali esclarecer e escurecer, você pode ficar assim, ué, professor, tem o ex mais ec.
Agora vou te colocar aqui a importância de você saber a palavra primitiva. Vamos supor que você tenha ficado em dúvida. E, professor, eu acho que tem parassíntese ali também. Mas ao pegar a palavra primitiva aqui, ó, a palavra primitiva é escuro, tá vendo? Ou seja, eu tenho apenas sufixo, ó. Então aqui eu tenho apenas derivação, ó, sufixal. Ó, amarelar. Ah, professor, eu tenho A mais A. Calma aí. Mas se a palavra primitiva não é amarelo, então eu tenho apenas um sufixo, ó, formador de verbo. Tá vendo? Eu tenho apenas uma derivação, ó, sufixal. Olha a palavra desalmado. Eu sei que a palavra primitiva é alma. Agora, já não tem nenhum daqueles afixos, mas eu tenho des mais ado. Se você retirar o prefixo, você vai ver que almado não existe. Então, eu vou colocar assim, ó, não existe almado. Se não existe almado, então aqui, ó, eu tenho a parassíntese. Tá vendo? Neste exemplo aqui, ó, eu tenho a palavra primitiva sustentar. Então, eu tenho o in mais vel. Se eu retirar o prefixo, eu vou observar que existe sustentável lá. Tá vendo? Então, se existe sustentável, então aqui, ó, eu já não tenho mais derivação parassintética, tá vendo? Agora eu já tenho prefixal e sufixal. Tá vendo como é que a coisa a coisa é um pouquinho complicada? Pois é, aqui dá trabalho. Aliás, no geral, assim, pessoal, tá? Acho essa matéria difícil. Se os caras realmente quiserem pegar mesmo para arrebentar, para te fazer errar, perder ponto, acho que é uma matéria interessante. Tem muito recurso, tem muita coisa e a gente não consegue dominar tudo, tá? Coloquei aqui para vocês os principais exemplos, tá? Eu já vi por aí. A intenção é facilitar a tua vida. Beleza, vou para o quinto processo, derivação regressiva. Agora aqui, cuidado para você não confundir regressiva com imprópria. Na derivação regressiva, né, você sempre vai ter uma perda de algum elemento e aí a palavra vai se tornar um substantivo, né? Então eu coloquei assim, ó, derivação regressiva. Forma-se um substantivo abstrato, O terminado em AEO, O, a partir de verbo. Então, você sempre vai ter um substantivo abstrato terminado em AEO, formado a partir de verbo. Caraca, professor, como assim? Dá uma olhada. Comprar. Se eu quiser formar um substantivo abstrato derivado de verbo, vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? De comprar, aí fixo aqui, ó. Compra. Tá vendo? Na frase, posso fazer assim, ó. A compra do imóvel custou caro. Tá vendo? Tá aqui o caro. E aí isso aqui pode ser uma questão, né? Aí o cara fala assim, a palavra destacada na frase acima é uma derivação regressiva. Aí você, pô, peraí, a compra do imóvel, compra. Ah, a compra vem de comprar. Ah, então beleza, ó. Perfeito. Então tem isso aqui, ó. De verbo, o cara vira um substantivo. Então beleza, o cara é uma derivação regressiva. Tá vendo? Ó, resgatar. Aí eu posso fazer o quê? De resgatar, eu posso fazer, ó, resgate. Tá vendo? Aí você perde um elementozinho aqui, ó. Tá aqui, o resgate. Na frase,
Posso fazer assim, ó, acompanhamos o resgate. Tá vendo? Aí o cara pode destacar aqui, ó, resgate. Aí você, por resgate, vim de resgatar. Pô, se vim de resgatar, legal. É um substantivo formado a partir de verbo. Legal, derivação regressiva. Abalar, posso fazer o seguinte, de abalar eu posso fazer, ó, abalo. Aqui. O cara perde aqui, ó, de verbo, o cara vira um substantivo, tá vendo? Perde um elementozinho. Posso fazer isso aqui, ó. Percebemos o abalo, sei lá, durante a madrugada. Aqui. Então tá aqui. Aí se o cara perguntar se é uma derivação regressiva, aí você vai lá, pô, percebemos o abalo. Abalo, vem de abalar. Então é um substantivo abstrato a partir de verbo. Por isso, derivação regressiva. Beleza? Sexto processo, derivação imprópria. Aqui na derivação imprópria, qual é o barato, rapaziada? Não haverá mudança na estrutura da palavra. Isso é importantíssimo. Ou seja, haverá apenas mudança de classe gramatical. Como assim, professor? Dá uma olhada só nisso. Aqui tá a palavra olhar, tá vendo? Se você olhar, se você observar, analisar isoladamente, vou colocar isso aqui só para você perceber. Algo do tipo, vou olhar, sei lá, vou olhar as crianças. Tá vendo? Este carinha aqui, ó, é um verbo, ó, isoladamente. Esse cara é um verbo. Mas você vai reparar que aqui, ó, eu tenho um artigo, ó. E você sabe que o artigo, ele acompanha o substantivo ou pode substantivar a palavra. Ou seja, qualquer palavra que estiver ali contextualizada com o artigo vai se tornar um substantivo, uma palavra substantivada. Ou seja, aqui, ó, o que aconteceu? O cara era um verbo e virou um substantivo. Então, vou colocar aqui, ó. O cara virou um substantivo. Então, ok, ó. Eu tenho aqui a tal da derivação imprópria. Aí eu tenho isso aqui, ó. Isoladamente, você vai observar que porco é um substantivo, né? Só que você, no contexto, você vai notar que este cara está qualificando, ó. Tá vendo? Ou seja, o cara era um substantivo e passou a ser um adjetivo. Se o cara mudou de classe gramatical, ó, então aqui o cara agora passou a ser um adjetivo, né? Então aqui, ó, eu tenho uma derivação imprópria. Olha o exemplo de baixo. Ela me disse um talvez estranho. Vou destacar aqui o talvez. Você sabe que o talvez isoladamente é um advérbio. Mas aqui no contexto, ó, olha o artigo. O que está fazendo? Está substantivando a palavra. Então, se era um advérbio e passou a ser um substantivo, então perfeito. Ó. Eu tenho aqui uma derivação imprópria. Tudo bem?
Ó, Luana fala baixo. Vou destacar esse cara, ó. Veja que Luana é feminino, baixo está no masculino. Você sabe que, isoladamente, baixo é um adjetivo. Ah, o muro é baixo. Ah, aquele móvel é baixo. Só que aqui, ó, é o modo como ela fala. Tá vendo? Ou seja, isoladamente, baixo é um adjetivo e naquele contexto ali, ó, é um advérbio. Então, ó, se aqui ele mudou de classe, então tem uma derivação imprópria. Pode acontecer assim também, ó, ajudaremos os bons e os maus. Ó. Você sabe que bons e maus, isoladamente, são adjetivos. Ó. Mas como eu tenho aqui artigo, ó, o que o cara está fazendo? Está substantivando. Então, ó, virou um substantivo. Então, perfeito. Então, aqui, ó, eu posso afirmar que eu tenho, ó, duas derivações impróprias. Tá vendo? É isso o tempo todo. Só tem que tomar cuidado. Se você tiver ali uma noção básica de classe gramatical, você vai se dar bem. Mas, sempre lembrando, é uma matéria difícil, tá? Tem que tomar muito cuidado, fazer bastante exercício. Beleza? Aqui eu coloquei uma questãozinha para você analisar. Aí tá aqui. O presidente americano Bill Clinton disse que estava profundamente entristecido. Aí, olha o comando da questão. As palavras profundamente entristecido são formadas respectivamente por, então, isso aqui é importantíssimo. Respectivamente. Ou seja, tem que ser na mesma ordem. Né? Então, eu tenho o seguinte, ó. Olha as alternativas, tá vendo? Tem aqui sufixal, 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 parassíntese, sufixal. Bom, se você pegar rapidinho, você tem isso aqui, ó. Profundo, né? Ou seja, aqui eu tenho o sufixo, ó. Olha o sufixo mente formador de advérbio. Então, ó, derivação sufixal, derivação sufixal, sufixal. Aí aqui mandei embora, sufixal. Entristecido. Agora, ó, entristecido. Aí você tem isso aqui, ó. A palavra triste. Então eu tenho em, mais o sufixo, ó. Tá vendo? Então eu tenho o seguinte, se eu retirar o prefixo, eu vou observar que não existe tristecido, né? Na letra A falou que é composição com justaposição, não tem nada a ver, porque eu não estou juntando ali duas palavras. Prefixal não, né? Porque eu tenho dois elementos a serem analisados. Para síntese, ok, né? Tá aqui, ó, sufixal e parasintética, legal. E a última, o sufixal, ó, não pode ser, porque eu tenho dois elementos, fiz análise, poderia aqui dar uma onda se poderia ser prefixal, sufixal, certo? E aí morreu a questão. Tem concurso também, nessa palavra entristecido, que pode fazer assim, tá? Aí você vai jogar, vai dançar conforme a música. De repente, o cara pode pensar assim também. Triste. Eu posso formar aqui, ó. Tá vendo? Entristecer. E de entristecer, colocar aqui, ó. Tá vendo? E esse sufixal também. Pode acontecer isso, tá? Eu vi isso acontecer algumas vezes em alguns concursos, tá? É só tomar cuidado, beleza? Você vai dançar conforme a música. Coloquei mais um exemplo. Olha essa aqui. Assinale a alternativa em que há
um substantivo formado a partir de um processo de formação chamado derivação sufixal. Então, eu quero formar, ó, eu quero formar um substantivo por derivação sufixal. Ó, consumo. Consumo não tem sufixo, tá vendo? Vem de consumir. Na verdade, aqui é só uma derivação regressiva. Não serve. Por, repor. Só coloquei o elemento antes. E também um verbo, né? Não serve. É uma derivação prefixal. Esgotar. Opa. Esgotamento. Formei um substantivo, tá vendo? Usando derivação sufixal. É a nossa resposta. Aqui na lei de Deus, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho a palavra ecologia, e aí cheguei e coloquei o sufixo ico. Tá vendo? Só que ecológico não pode ser porque ecológico é um adjetivo, né? Então, cortei. Biodiversidade. Aqui, ó, eu tenho esse bio, tá vendo? E tenho diversidade. Aí aqui pode ser o seguinte, eu posso ter, eu não lembro agora exatamente se vai ser, se esse bio vai ser um prefixo ou um radical, né? Posso cravar aqui o seguinte, um pouco em dúvida, mas posso falar que aqui pode ser uma justa posição. Uma justa posição, certo? Unindo aqui, ó, bio e diversidade, certo? Então, claro, depois você pode olhar lá com mais calma e ver se bio está na lista de prefixo ou sufixo. Mas tenho quase certeza de que bio é um radical. E aí teria aqui uma composição por justaposição. Tá vendo? E aí, beleza, mas também, como ele quer um substantivo usando derivação sufixal, né, também não daria para fazer, mesmo que ficando em dúvida, eu tenho diversidade, tenho biodiversidade. Estou colocando uma outra situação, estou unindo ou duas palavras, estou colocando um elemento antes. Tá vendo? Então, questão boa, questão maneira. Principalmente cuidado com a lei de Deus. Eu acho que é que chega mais perto. Tá? Agora, olha essa questão aqui. Isso pode aparecer na tua prova. O cara fala assim, ó. Os prefixos destacados no excerto está apto a refazer o nosso projeto de vida, a reler o nosso passado e reavaliar o presente. Veja que ele está colocando esse prefixo re, tá vendo? Ó? Refazer, fazer de novo, reler, ler de novo, reavaliar, avaliar de novo. Ou seja, esse meu prefixo tem o sentido de repetição. E aí, gabarito letra D de Deus. Tá vendo? Uma questão tranquila. Pô, professor, mas pode cair isso na prova? Pô, lógico que pode. Tranquilamente. E aí, beleza. Então, aqui encerrei a parte de derivação. Agora, eu tenho aqui a parte de composição. A composição só pode acontecer de duas maneiras. Ou vai ser por justaposição, ou vai ser por aglutinação. Por justaposição, eu tenho o seguinte. Ao unir os radicais, ó, preste atenção nisso, ó. Ao unir os radicais, ó, não haverá perda de nenhum elemento. Aglutinação. Ao unir os radicais, ó, haverá perda de algum elemento. Vou começar a trabalhar o cara. Então, qual vai ser o barato? Eu vou unir duas palavras, ó. Eu tenho aqui passa e tem a palavra tempo.
Veja que quando eu fiz a união não aconteceu nada. Então aqui, ó, eu tenho uma justaposição. Aguardente, eu tenho isso aqui, ó, água mais ardente. Quando eu fiz a união, um A foi embora. Aí você escolhe, tanto faz. Ó. Tá vendo? Então aqui, ó, é uma aglutinação. Segunda-feira, não tenho nada. Ó. Segunda-feira, duas palavras. Tem até o hífenzinho, né? Já vai indicar que não houve perda nenhuma mesmo. Então, justa posição. Planalto. Eu tenho isso aqui, ó. Plano mais alto. Tá vendo? Quando eu faço a união, ó, você vai notar que esse Ozinho aqui caiu, ó. Tá vendo? Então, por isso, ó, aglutinação. Beleza? Girassol. Aqui, às vezes o pessoal costuma ter um pouco de dúvida. Ele fala assim, pô, professor, mas houve um acréscimo. É porque aqui tem uma situaçãozinha de ortografia. Por quê? Eu tenho a palavra gira, termina em vogal. E tem a palavra sol, que começa com S. Então, quando você tem esse tipo de situação, em que a palavra termina com vogal e a outra palavra se inicia por R ou S, você dobra, né? Então, se não tivesse, eu ia ficar girasol, tá vendo? Mas aí você vai ter esse acréscimo aqui, mas que não vai interferir em nada. O som continua o mesmo, girassol, tá vendo? Se manteve. Então, quando esse tipo de coisa acontecer, não vai mudar nada. Vai continuar sendo uma justa posição. Olha o embora. O embora é um processo bem bizarro. Olha isso aqui. Embora, tá vendo? Então, quando você junta esse negócio todo aí, ó, você vai observar ó, que vai ter um monte de perda, tá vendo? Ó? Por isso, eu tenho aqui ó, a tal da aglutinação. Vinagre. Eu vou ter isso aqui, ó. Vem mais água, tá vendo? Então, quando eu faço aqui a união, ó, eu tenho essa perda. Agre, azedo, tá vendo? Então, ó, aglutinação. Fidalgo, não sei se vocês já viram, mas as gramáticas colocam assim, ó, que fidalgo é filho de algo, tá vendo? É bem feio. Então, ó, você vai fazer o seguinte, você vai perceber, ó, perdeu aqui e perdeu aqui, ó, tá vendo? Por isso, uma aglutinação, beleza? Ah, ainda tem mais uma aqui, ó, hidrelétrica. Eu tenho hidro, ó, água, tá vendo? E elétrica. Quando eu faço a união, ó, eu vou notar que o O perdeu, ó, caiu, tá vendo? Então, por isso, eu tenho a tal da aglutinação. Esse processo é mais simples do que a parte de derivação, no meu ponto de vista. Coloquei aqui uma aplicação. Aí o cara diz assim, os processos de formação das palavras recém-nascidos, ex-presidentes e supermercados são, respectivamente. Beleza? Aí você vai, pô, passa o olho, pô, sufixal, justaposição, aglutinação, justaposição. Aí você, pô, sufixal, não tem nada a ver, né? Nascido, recém-nascido. Né? Então, vou observar aqui que não tem nada a ver. Sufixal, já vou adiantando aqui. Pô, justaposição, aglutinação, aglutinação não tem nada a ver. Porque recém-nascido, não teve perda nenhuma. Beleza. Então, eu tô aqui, ó, justaposição,
justaposição. Agora, aquele lance que eu falei lá no início, ó, ex-presidente. Tá vendo? Ó o elemento vindo antes. Tá vendo? Só que tá com hífen, cuidado para você não se enrolar. Ainda bem que o cara não colocou nas alternativas, né? Poderia te confundir. Então aqui, ó, prefixal. Agora, olha a palavra supermercado. Dá para você confundir. Tá vendo? Dá para você confundir se ali seria uma justaposição ou não. Só que guardem o seguinte: super é um prefixo, moçada. Tem que tomar o mesmo cuidado como eu observei lá em cima, no vice, ex, pré. Cuidado. Super é um prefixo. Beleza? Então eu vou lá, ó, justaposição. Sufixal não tem nada a ver, porque ex é um elemento que vem antes. Então, prefixo, prefixo. Gabarito, letra E. Olha essa questãozinha aqui. Assinale a alternativa que aponta o correto processo de formação das duas palavras. Aí aqui ele faz assim, ó. Indispor jogador. Derivação sufixal. Aí eu vou lá, por, dispor, indispor. Tá vendo? Eu só estou colocando prefixo, ó. Então aqui, ó, prefixal. Então, já não aconteceu nada. Jogar, jogador. Beleza, aqui é sufixo. Mas aí perdeu ali, na primeira. Desvalorização e amaciar. Aí ele fala que é uma derivação prefixal. Ele poderia ter complicado aqui. Né? Se ele tivesse com mais maldade, ele poderia colocar assim, sei lá, derivação parasintética, derivação prefixal, sufixal. Porque eu tenho aqui, ó, valor. Então eu tenho des e são. Amaciar, eu tenho macio, ó, A mais A. Mas aí, se eu tirar o prefixo, né, eu já vou observar que eu tenho valorização. Então eu tenho prefixal e sufixal. Amaciar, eu tenho A mais A. Já sei que é uma derivação parasintética. Mesmo assim, se eu retirar o prefixo, maciar não existe. Então, ó, parassíntese. Então, ele falou que é derivação prefixal, tem nada a ver. Planalto e umedecer. Ele fala que é derivação parasintética. Só que planalto não tem nada a ver, né? Porque não tem nem prefixo, nem sufixo, não tem nada. Planalto, plano mais alto. Aqui. Então, é apenas uma composição por aglutinação. Então, já falhou aqui, né? Já foi. Emudecer não vem de mudo, então tem o E, mais EC. Tá vendo? Ó, afixos parasintéticos. A mais A mais EC. Se eu retirar o prefixo também, ó, mudecer não existe. Então, aqui eu tenho uma derivação parasintética. Mas na primeira, não. Aí na D de Deus, olha que bizarro. Aí você tem passatempo e televisão. Ele diz que é uma composição por justaposição. Aí o passatempo tá ok. Só que na palavra televisão, o pessoal vai falar assim, ué, professor, mas não é um hibridismo ali? É. E aí é uma situação que você vai observar. É um hibridismo porque ali você forma uma palavra utilizando elementos de origens diferentes, né? Mas, de qualquer maneira, eu tenho tele e visão. Quando eu faço a união, não há perda nenhuma. Então, pode entrar com uma justaposição? Pode. Só que você vai observar, porque os concursos são meio malucos, né? Então, você vai trabalhar as alternativas
né? E aí aqui, gabarito, letra D de Deus. Olha essa. Assinale a alternativa que contém uma palavra presente no texto, que é formada por composição por justa posição. Dá uma olhada nela. Ó, superestimado, dá uma onda. Ó. Aquele lance que eu falei ainda agora, ó, o super. Mas isso aqui, ó, você sabe que é um prefixo, então não serve. Despretensiosa, ó, pretensão, pretensiosa, despretensiosa, eu tenho prefixo, sufixo. Então não tem nada a ver com justaposição. Cortei, cortei. Palavra-chave. Opa, perfeito, ó. Tem duas palavras, ó. Ninguém perdeu nada, inclusive ainda tem um hífen para me ajudar, ó. Letra C. Tá, irracionais. Aí é fácil, porque você sabe, ó. Você tem racional, ó. Então ó, o cara utilizou apenas um prefixo. Então, pô, ficou fácil. Porque eu não tenho, não estou unindo duas palavras, e aí morreu a questão. Tá vendo? Questão simples. Aqui, o tal do hibridismo. Bom, o hibridismo, galera, é um dos processos mais covardes, assim, né? Que aparecem em concurso. Por quê? A gente não tem condições de saber exatamente qual é a origem de determinada palavra, né? Então, assim, o que eu indico? Peguem lá as gramáticas ou materiais didáticos, olhem os principais. Você pode dar sorte, de repente, no concurso, de cair um deles, e aí você, opa, já vi isso aqui lá na listinha de hibridismo, e aí mata a questão. Por quê? Ó? Aí eu coloquei aqui, coloquei o conceito, né? Forma palavras, utilizando elementos de origem diferentes. Ó, burocracia, por exemplo. Eu tenho buro, que é francês, e tenho aqui, ó, cracia, grego. Aí você vai falar, caraca, professor, como é que eu vou saber? Pois é, olhando as gramáticas, fazendo exercício, acertando, errando e por aí vai. E ter um pouco de sorte na prova. Ó, televisão, como a gente tinha feito lá em cima, ó. Eu tenho, ó, tele, ó, grego e visão, ó, latim. Tá vendo? Hibridismo. Origens diferentes. Então você tem lá um monte. Você tem lá bicicleta, automóvel, sambódromo, por aí vai, tem um monte. Aí só você olhou na gramática, beleza? Aqui é uma situaçãozinha que raramente aparece em prova. Redução. Então eu tenho uma palavra gigante e no decorrer dos anos a gente aqui no uso vem picotando. Então, ó, era cinematografia, era cinema e eita ferro. E você tem aqui, ó, cine. Reduziu, tá vendo? Flamengo, ó, no popular, ó, Mengo, Mengo. Motocicleta, ó, o pessoal vai abreviando, ó, vai reduzindo, ó. Moto, fotografia, foto, senhor, seu. Isso é uma redução. Onomatopeia. Eu estou comentando esse negócio aqui porque às vezes isso aparece na parte de processo. Mas isso aqui é uma figura de linguagem, né? Que consiste em reproduzir o som de animais, objetos, instrumentos e por aí vai. Então, ó, miau, miau, ó, o som do gato. Tic-tac, está reproduzindo o som do relógio. Reco-reco, som de um instrumento. Tilintar, que aí pode, de repente, estar ali reproduzindo quando um copo encosta no outro, né? E por aí vai. É o tipo da situação também que você olhar na gramática, tem um monte, né? Vamos dar uma olhadinha lá. Beleza? Então, rapaziada, cheguei ao fim, né, da nossa aulinha de estrutura
e processo de formação de palavras. Beleza? Então, é isso aí. Espero ter ajudado a todos, né? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo que eu passei aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, façam inscrição no canal e sempre que precisar, é só aparecer aqui e ver e rever sempre que der saudade. Beleza? Então, rapaziada, aquele abraço, valeu e até a próxima. Tchau. Valeu, povo!